Seja bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso sobre os três pilares do desenvolvimento web. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as tags do HTML. Eu vou falar um pouco aqui primeiro da parte teórica, depois nós vamos para a parte prática, onde vamos ver sobre tags, atributos e já ver sobre as definições de algumas tags, como que elas são usadas, por que são usadas, ok? Então aqui, para começar aqui, eu vou falar um pouco da parte teórica. As tags. O que são as tags no HTML? Elas são a base do HTML, ok? Elas são containers que informam aos browsers, ou seja, aos navegadores, quais que são os elementos que estão sendo utilizados na minha página. E toda tag ela vai iniciar com o sinal de menor e terminar com o sinal de maior, ok? Ou seja, as minhas tags eu uso elas para marcar ali no browser o que eu vou apresentar, o que ela informa ao browser, quais são os elementos que ele vai ter que apresentar para o usuário na tela, ok? E todas as tags vocês podem ver que elas começam com o sinal de menor que e terminam com o sinal de maior. Então, na hora que você vê um código HTML, quando você bate o olho, você já consegue identificar todas as tags daquele código, por causa que elas ficam sempre dentro desses dois sinais, ok? E como eu disse, elas são containers, porque dependendo da tag, o browser vai saber, eu tenho que mostrar uma imagem, eu tenho que mostrar um texto, eu tenho que mostrar um vídeo. Então, dependendo da tag, o browser já vai saber o que ele tem que mostrar ao usuário. Ele já sabe interpretar aquilo ali, ok? E todas as tags elas têm atributos. O que são os atributos? São algumas propriedades mesmo da tag. Cada tag ela pode ter um ou vários atributos, ok? E os atributos eles não são iguais para todas as tags. Os atributos que eu tenho na minha tag, por exemplo, H1, são diferentes dos atributos que eu tenho numa tag UL, por exemplo. Estou falando aqui alguns nomes, mas a gente já vai, daqui a pouco, vai trabalhar com isso. Vocês vão saber para que serve cada uma dessas tags, ok? Então, os atributos, as tags podem ter atributos iguais, mas uma tag ou outra tem algum atributo a mais, um atributo a menos, ok? Para esses atributos, o que eles servem? Eles vão ajudar a, de uma maneira assim, falando igual eu coloquei, configurar como que aquela tag funciona. Você pode configurar, por exemplo, como que a tag funciona, tanto seja na sua parte visual ou em como ela trabalha mesmo. Isso nós vamos ver ao longo do curso aqui, vocês vão ver que tem vários atributos, principalmente quando a gente for trabalhar ali com os formulários. Os formulários têm as tags de formulário têm bastantes atributos que são muito utilizados e são importantes na criação de uma página web, ok? Então, aqui eu falei aqui rapidinho mais ou menos o que é a tag, os atributos, e agora nós vamos aqui para o nosso código. E eu vou mostrar para vocês aqui e falar um pouco na prática agora como que isso funciona, ok? Então nós vamos aqui, esse é o código dessa nossa página, da nossa aula, ok? É um código bem simples, a gente já trabalhou com esse código. Você pode ver aqui que aqui na primeira linha nós temos o doctype falando que este é um documento HTML. Na segunda linha eu tenho a abertura da minha tag HTML, ok? Que já fala que eu estou começando o meu documento HTML. E aqui a gente já tem um atributo. Você pode ver que esse lang é um atributo da tag HTML. Esse lang aqui, o que ele serve? Como eu falei que os atributos servem para configurar as tags, né? Ajudar a configurar. Esse atributo lang aqui, ele fala ao nosso browser que o nosso documento HTML, a linguagem dele é português do Brasil, ok? Eu poderia ter também, por exemplo, aqui no lugar EN de inglês, FR de francês, ok? Mas aqui nós vamos ter aqui o nosso PTBR, que é português do Brasil, ok? E aqui, vou indo aqui já para agora as tags aqui que a gente
está vendo aqui, por exemplo, aula 3 aqui. Essa aula 3 está dentro de uma tag H1. Eu vou falar um pouco sobre as tags H. Você pode ver que tem aqui H1, eu tenho aqui H2, ok? Eu vou falar delas aqui daqui a pouco. Só vou aqui falar um pouco de atributos. Por exemplo, a tag H1, ela tem um atributo align, ok? Esse atributo aqui a gente não tem na tag HTML, por isso eu falo que cada tag tem atributos diferentes. E nesse align eu vou colocar aqui center e vou salvar aqui, ok? E você, na hora que eu voltar aqui e recarregar a página, você vai ver que esse atributo ele centralizou a minha tag na página, ok? Então, se eu vier aqui e colocar, por exemplo, right, ele vai colocar a minha tag para a direita, ok? E se eu colocar left, vai colocar aqui na esquerda, que já é o padrão, ok? Eu vou deixar aqui o align center para deixar o nosso título aqui centralizado, ok? Então você pode ver que ele é um atributo das tags H. H1, H2, vou explicar direitinho aqui, só vou mostrar mais um atributo aqui, que é agora da nossa tag UL. Primeiramente, o que essa tag UL faz? Essa tag UL, ela fala que eu vou estar apresentando uma lista não organizada ao meu browser. Eu vou estar compondo uma lista não organizada. Mas o que é isso, uma lista não organizada? Se você vier aqui, você está vendo aqui que eu tenho uma lista com 3 itens e ela tem apenas uma bolinha, né? Um pontinho aqui. Se eu mudar aqui para OL, por exemplo, e salvar, voltar aqui, isso aqui já é chamado de lista organizada, porque ela está numerada, ok? Então, o OL eu uso para listas organizadas e o L para listas não organizadas, ok? Mas isso nós vamos falar um pouco mais sobre isso depois. Vamos ter uma aula que a gente vai tratar sobre essas listas. Mas eu vou mostrar para vocês aqui mais um atributo, que é o atributo type da lista não organizada. Se você ver aqui, eu vou salvar. Apertei aqui errado aqui. Se eu salvar aqui, voltar aqui, né, voltou os meus pontinhos. E agora, se no meu type eu colocar, por exemplo, square e salvar e voltar, ele vai substituir os meus pontinhos por quadrados, ok? Então, está configurando como aquela tag funciona. É a mesma coisa se eu vier aqui e colocar, por exemplo, circle. Ele vai me colocar os círculos vazios, em vez de ser as bolinhas preenchidas, vai ter um círculo aqui não preenchido, ok? Que vai ser o meu padrão da minha lista. Você pode ver que como eu mudei apenas dessa tag UL, ele não, quando eu coloco, por exemplo, um atributo e uma tag, ela funciona somente para aquela tag. Ela não funciona para todas as tags daquele tipo. Você pode ver que eu tenho outra tag UL aqui e ela não foi alterada. Porque se eu quisesse alterar, eu também teria que vir aqui, minha tag, ok? E colocar, por exemplo, aqui o círculo também nessa, que aí ele também seria alterado, ok? Então você pode ver que é bem simples, bem tranquilo de trabalhar com os atributos. E agora nós vamos ver aqui, vou explicar aqui para vocês um pouco sobre as tags H, H1, H2. Então eu vou colocar aqui, não, até esqueci de fechar a minha tag aqui, ok? Vou fechar aqui e vamos criar aqui, vou criar aqui mais um título que são as tags header, ok? Tags header. Esse H aqui é a abreviação de header, ou seja, cabeçalho, título, ok? No HTML nós temos 6 tags header, ok? Então eu vou colocar aqui para você, nós temos 6 tags header, que vai do H1 ao H6, ok? Cada uma dessas tags tem uma função um pouco diferente. Você pode ver que aqui no topo da página, na nossa aula 3, eu tenho H1.
que gerou este elemento aqui para mim, ok? E já aqui em atributos, tags header, eu tenho o H2, que me gerou este elemento aqui. Assim, de você já vê que o tamanho do texto ele é bem menor, do H2 é bem menor que do H1, porque tem uma hierarquia. Essa hierarquia ele vem, vamos colocar assim, que o H1 é o header, né, mais importante, ok? Então, quando eu coloco uma tag H1, igual eu coloquei aqui, ele entende que aquilo é um título muito importante. Então, ele coloca o meu texto em negrito e o tamanho da fonte fica bem maior do que as fontes normais. Você pode ver que aqui eu tenho esse texto aula 3 está com H1, esse aqui está com H2 e este aqui está sem nenhuma tag header. Então aqui, normalmente o texto é menor e não fica em negrito. Quando eu coloco uma tag header, um H1, um H2, ele deixa o meu texto em negrito e altera o tamanho da fonte, ok? E começando da H1, ele é o mais importante, até o H6, que é, vamos dizer assim, a menos importante. Nós podemos usar isso para separar, por exemplo, seções da nossa página. Eu posso colocar, por exemplo, a tag H1 como o título principal da minha página, o H2 como um subtítulo de seções, H3 como um subtítulo da seção do H2 e assim por diante. Mas isso também não é uma regra, um padrão. Você pode ter várias tags H1, várias tags H2 na sua página, não tem problema, ok? Mas é bom você saber o que você está usando, como que você está usando, porque elas são para dar evidência, são para dar importância a um tipo de conteúdo. Então elas são usadas mais para títulos, subtítulos e seguindo essa hierarquia, ok? E aqui nós vamos, aqui no final, aqui eu vou estar finalizando a nossa lista aqui. Essa tag HR aqui é uma tag bem legal, bem simples. Você coloca a tag HR e ele gera uma linha para você, que nem gerou aqui em cima, ok? Ele gera uma linha que separa um conteúdo do outro. Bem tranquilo, facinho de utilizar e cria um efeito legal. Dependendo do site, você pode colocar aqui, dependendo do que você está precisando de separar, apenas essa tag aqui já resolve o seu problema. E eu vou colocar aqui, apenas para você ver a diferença, vou colocar todos os nossos headers aqui juntos, ok? Então eu vou criar aqui o H1, o H2, o header H3, o header H4, o header H5, ok? E por último o header H6. Vou salvar e vamos voltar aqui. E você pode estar vendo aqui qual foi o resultado. O nosso header H1, H2, H3, H4, H5 e o header H6. Você pode ver que os 6 e os 5, o tamanho deles são menores do que a fonte normal que a gente usa sem uma tag, ok? Então, você pode ver que mesmo sendo tags de título, eles são para conteúdos, vamos dizer assim, com pouca importância, vamos dizer assim, ok? E você pode ver a diferença do tamanho da fonte de um para o outro. Você pode aplicar isso aqui no seu site para ajudar a organizar as informações de uma forma que o seu usuário entenda o que ele está lendo, qual informação é importante, qual informação é menos importante, ok? Do seu site. Então você pode estar utilizando essas tags aqui para estar fazendo essa organização do conteúdo da sua página, certo?
Então você pode ver que é bem tranquilo de fazer, bem tranquilo de utilizar essas tags. Assim como o HTML, você vai ver que as tags são bem tranquilas de trabalhar, todas elas. Mas as tags header aqui, uma outra coisa que eu quero falar é que a tag header, quando você usa ela tem uma quebra automática de linha. Você pode ver que eu usei aqui, ele quebra automaticamente para a nossa linha de baixo sem eu precisar utilizar a tag de quebra de linha. Tag de quebra de linha é a tag BR. BR, essa tag aqui, que é abreviação para break, ela quebra a linha. Mas quando eu uso as tags header, as tags H1 até H6, ela já faz essa quebra de linha porque ela entende que esse conteúdo aqui é um cabeçalho, um título, ok? Então aqui hoje você aprendeu aqui o que é uma tag, o que são os atributos de uma tag, ok? Aprendeu como que eu posso identificar uma tag, ok? Aprendeu como que eu declaro atributos nas minhas tags e também aprendemos aqui sobre as tags header, ok? Que são utilizadas para fazer os cabeçalhos, títulos, subtítulos das nossas páginas, ok? Espero que você tenha gostado da aula, foi uma aula bem tranquila. Nós vamos retornar na próxima aula com novas tags, novos elementos bem legais, ok? Fique ligado que nós vamos já dar um passo adiante, vamos estudar várias tags relacionadas a conteúdo mesmo, vamos falar sobre imagens na próxima aula. Então não perca a próxima aula, continue aí ligado e até mais, um abraço, falou!